Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Coopera Mais. Por aqui você fica sempre muito bem informado sobre as novidades e as histórias que transformam o cooperativismo no Brasil. E na edição de hoje, nós vamos falar sobre uma aniversariante, a Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano, mais conhecida como Comigo. E por isso, o meu convidado de hoje aqui é o presidente executivo da cooperativa, o Dorivan Cruvinel. O presidente já vai aparecer aqui com a gente na tela para a gente começar esse nosso bate-papo. Presidente Dorivan, primeiramente, seja muito bem-vindo aqui. Muito obrigado pela presença no Coopera Mais, no nosso canal AgroMais. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, é um prazer estar falando com você. Presidente, é uma satisfação nossa vir recebê-lo por aqui. E eu acho então que, como eu disse aí na abertura, né, a gente vai falar sobre uma cooperativa super tradicional que veio aí, né, do interior de Goiás, consolidada e que muita gente agora vai ter oportunidade de conhecer um pouquinho melhor a história. Então, vamos começar do começo, né? Queria que o senhor contasse para a gente um pouquinho como nasceu a Comigo, né? Há 50 anos de história já, como que ela nasceu, onde exatamente ela nasceu e, enfim, um pouquinho dá uma pincelada para a gente desse início da história. Tá, a Comigo nasceu do anseio de 50 produtores aqui da nossa região, que na época não havia recurso nenhum aqui. O arroz que colhia era levado para Uberlândia, então não tinha estrutura nenhuma aqui. Foi quando eles se reuniram e tentaram fazer a cooperativa. A primeira ação foi comprar sacaria em conjunto, comprar adubo em conjunto, para ganhar no preço, ganhar na facilidade e, às vezes, fazer um volume melhor. Isso começou dando certo, foi quando comprou a primeira área, onde é o nosso parque industrial hoje, e construiu o primeiro armazém para armazenar arroz. E foi dando certo isso, eh, 50 pessoas visionários e todos integrados em fazer a cooperativa crescer, né, porque na época tudo era difícil, mas logo em 85 já foi instalado a primeira esmagadora de soja do Centro-Oeste, né. Aqui não existia nem a soja ainda e a gente já estava com visão de de esmagar soja. E aí foi crescendo, montamos a primeira indústria e os produtores foram plantando e a cooperativa foi crescendo. Tivemos muita dificuldade no início, mas as virtudes foram maior, os prêmios que a gente tem alcançado superou o que o passado, os antepassados nossos sofreram para trazer essa cooperativa nos patamar que está hoje. Pois é, o senhor falou ali um pouquinho sobre essa realidade, né? Eu queria entender um pouquinho melhor qual era essa realidade do produtor rural nessa região do sudoeste goiano, lá nos anos de 1970. Que tipo de produção era praticada por aí? Que tipo de lavouras as pessoas encontravam nessa região? Enfim, qual era a realidade da produção goiana nessa região lá na década de 1970? Praticamente 70, 73, 75, foi quando foi fundada a cooperativa, era só rocinha de arroz, era praticamente extrativistas, não tinha volume, a dificuldade era grande. Mas a região muito rica, muito boa de terras, e foi vindo pessoal de São Paulo, do Paraná, do Rio Grande do Sul, e foi dando incentivo para a gente ir abrindo as terras. Foi quando veio o Polo Centro, que conseguimos abrir as áreas. E aqui em Rio Verde a gente fala assim, que Rio Verde teve 3 etapas na sua vida, e uma foi a Comigo. Quando a Comigo foi fundada,
a cidade começou a desenvolver. Então, hoje nós estamos praticamente em 20 cidades, né, 20 municípios, recebemos praticamente 20% da soja produzida no estado de Goiás, além de milho, sorgo e da área de pecuária. O senhor falou ali, um pouquinho mais cedo, que no começo, né, vocês enfrentaram alguns desafios, né, o pessoal que se reuniu para fundar a cooperativa enfrentou alguns desafios. De fato, é um desafio implementar uma cooperativa, mobilizar os produtores? Vocês, de fato, enfrentaram alguns desafios logo no início, da Comigo? Teve muitos desafios, tudo era muito mais difícil do que hoje. Para você, primeiro que você não tinha telefone, tudo que você precisava em Brasília, gastava um dia, 2 dias para ir, um dia para voltar e um dia para ficar lá mendigando um financiamento, algum benefício para começar as construções primeiras que foram feitas aqui. Isso, se não fosse a garra de quem começou administrando a cooperativa, a gente não tinha conseguido. Os desafios são grandes. Hoje, a gente vive num mar de rosas, pensando no que foi o início da cooperativa. Mas, para tudo, tem que ter um desafio, um sofrimento, para ter amor, né? Hoje nós amamos essa cooperativa aqui, já somos 12.400 cooperados que vivem em torno da cooperativa, produzindo, entregando sua produção, recebendo os benefícios que a cooperativa pode oferecer para eles hoje. É isso, né? Todo mundo fala que a gente costuma crescer, se desenvolver justamente nas adversidades, nos desafios, e comigo com certeza também não foi diferente. A partir dos desafios, vocês conseguiram crescer e se consolidar. E aí, como eu estou dizendo, a Comigo cresceu junto, inclusive, com o desenvolvimento do agronegócio no Cerrado como um todo, né? Nessas últimas décadas, o Cerrado tem se tornado uma fronteira agrícola, tem se tornado um polo da produção agropecuária aqui no Brasil, e a Comigo veio junto nesse desenvolvimento aí nessas últimas décadas. Queria saber um pouquinho como a cooperativa contribuiu para a transformação da região, para a transformação do agronegócio aí na região. Nós devemos muito ao pessoal do Sul, que veio nos ensinar a plantar soja. Outro evento foi a braquiária, que veio abrir o cerrado primeiro, os campos, né? Daí a gente começou com calcário, isso foi corrigindo as áreas. Nós temos um clima muito bom aqui em Goiás, hoje fazemos 2 safras, às vezes até 3 safras, isso veio angariando, foi um passo de cada vez. Então, não é de um dia para o outro. Por isso estamos completando 50 anos, né? Estamos muito felizes, né, de estar comemorando 50 anos com a cooperativa tão bem igual encontra hoje. Presidente, e falando um pouquinho sobre o impacto econômico e também social da Comigo, qual é o tamanho desse impacto hoje nos municípios onde a Comigo atua? A geração de empregos, aumento de investimentos, apoio ao cooperado, enfim, tudo isso faz a Comigo, de fato, uma cooperativa que tem um impacto socioeconômico direto em Rio Verde e em todos os municípios onde atua? A Comigo foi fundada aqui em Rio Verde, mas depois nós fomos indo para cidades vizinhas. E hoje a gente está indo acompanhando o cooperado. A região nossa aqui tá muito consolidada hoje, você não consegue abrir mais áreas. Então, quem tem, tem. Quem não tem, não consegue mais área aqui, arrendamento ficou muito caro. Então, o cooperado nosso está indo para outras regiões e a gente vai acompanhando ele para dar assistência, né? Desde o projeto, fornecendo insumos,
comprando a sua produção, industrializando a sua produção, comercializando sua produção, né? Então, hoje nós estamos já em 20 municípios, nós estamos com planejamento de abrir mais uma loja por ano, né? E estamos indo procurando aqueles municípios que têm potencial e que o cooperado, que a gente só comercializa com cooperado. Então, para ir para o município, a gente já precisa de ter o cooperado. Por isso, a gente primeiro implanta a loja, que é uma porta de chegada para novos cooperados. Bom, e aí, por falar em cooperados, né, o número de cooperados veio crescendo. O senhor falou ali que lá no começo eram 50 pessoas mobilizadas e ao longo do tempo esse número veio crescendo. O senhor tem mais ou menos esse número de quantos cooperados tem hoje Comigo? Hoje nós somos 12.400 cooperados. Só que é um universo de pessoas muito grande, porque envolve toda a família, envolve os seus funcionários, né? Então, a cooperativa hoje faz treinamento para os cooperados, dia de campo, mas para a sua família. Temos o programa de jovens, temos o programa de mulheres, para incentivar, conhecer mais o cooperativismo, falar sobre sucessão, porque às vezes o cooperado é participativo, tem uma vida ativa e a família não está sabendo o que está acontecendo. Então a cooperativa procura trazer a família para dentro, para estar engrenada nas atividades do dia a dia da sua propriedade e da cooperativa num todo. Ô, presidente, qual é o perfil hoje da Comigo, o perfil de atuação, o perfil do cooperado? São cooperados que atuam com produção de grãos? Enfim, qual é o perfil hoje da Comigo? O carro-chefe nosso é soja, é agricultura, mas nós atuamos em vários segmentos. Na agropecuária, né, temos as lojas para atender o agropecuarista com medicamentos, os técnicos veterinários, mas nós temos ração, duas fábricas de rações, nós temos um misturador de adubo, vários segmentos que atendem as lojas agropecuária, que tem peças, implementos. Então, tudo que ele precisar para a atividade dele, a gente consegue atender. Muito bacana, presidente. Olha, a gente tem ainda muito aqui para destrinchar, para apresentar para a nossa audiência sobre a cooperativa, sobre a Comigo, mas eu preciso chamar um rápido intervalo, então peço para o senhor aguardar aqui um pouquinho com a gente, porque na volta a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa história da Comigo que ajudou a mudar, né, e a moldar a produção agropecuária aí no interior de Goiás. A gente volta jazinho com o senhor, tá bom? E para a nossa audiência, eu quero só reforçar aqui um convite para rever esse nosso programa e todos os programas da nossa grade na íntegra, onde, quando quiser, basta acessar o nosso perfil no YouTube, o AgroMais TV. A gente vai fazer então uma rápida pausa, voltamos já já. Estamos de volta com o nosso Coopera Mais e hoje estamos falando aqui sobre a cooperativa Comigo, lá de Rio Verde, no interior de Goiás, que está completando aí 50 anos de atuação. E o meu convidado para essa conversa hoje é o presidente da entidade, que está com a gente aqui no nosso telão, o presidente Dorivan Cruvinel. Presidente, a gente conversou ali no nosso primeiro bloco um pouquinho sobre o início da cooperativa, exemplificou aqui como a cooperativa foi importante para a mudança do cenário, né, da agricultura no interior de Goiás. E agora eu quero perguntar para o senhor um pouquinho sobre a preocupação, se há preocupação da cooperativa com um assunto que está muito em voga agora, que é a sustentabilidade, inovações tecnológicas ligadas à sustentabilidade, enfim. A cooperativa, ela tem esse viés de preocupação com a sustentabilidade, em promover um agronegócio trilhado na sustentabilidade, porque
querendo ou não, esse é um assunto, né, que o mundo inteiro tem cobrado da gente e a gente também tem se preocupado muito com essa questão, né, de produzir na trilha da sustentabilidade. Então, essa é uma preocupação também da Comigo? Sim, é uma preocupação, sim. E nós temos um departamento aqui que cuida exatamente disso, né. Então, conseguimos já os ISO que a gente precisa para exportação, estamos regular, né, com isso, exportamos para a Europa, exportamos para a Ásia, e se não tiver legalzinho, não consegue, né. Então, a Comigo hoje, através do seu departamento, estamos conseguindo fazer as nossas transações sem problema nenhum. Estamos atendendo a legislação com sustentabilidade. A região nossa aqui já está consolidada, sabe, não tem nada para arrancar, o que já tinha que ser feito já foi feito. Eh, a Comigo hoje tem 10.000 hectares de floresta, não queimamos mais lenha nativa, então a gente está cumprindo todas as normas. Mas as inovações vêm aparecendo e a gente tem que estar acompanhando, né, sempre isso, para não ter problema. Pois é, e por falar em inovações, a gente falou agora sobre a questão de sustentabilidade, mas a tecnologia, ela também, imagino que tenha sido atualizada ao longo dessas décadas, né? A tecnologia está presente na rotina do produtor rural, na agricultura, as inovações tecnológicas estão aí, agora tem as inteligências artificiais, tem a agricultura de precisão, enfim. A Comigo, ela tem adotado essas tecnologias, ela tem implementado, tem ajudado o produtor também a entender e a entrar nesse mundo das novas tecnologias? Sim, nós temos o departamento técnico nosso, nós temos lá o CTC, e temos a fazenda Monte Alegre, que é voltada só para pesquisa. Então nós temos 6 doutores lá, pesquisadores, todo produto que a gente vende nas lojas, que passa para o produtor, toda semente, toda variedade nova, é testado primeiro lá no centro tecnológico, né, para dar validade para isso, e estamos acompanhando, as novidades que chega, a Comigo tá acompanhando. Então nós começamos há 50 anos atrás com uma dificuldade danada, mas conseguimos vir acompanhando as inovações, né, e estamos dentro das normas, sim. Então são 5 décadas de história, que vocês estão celebrando agora em 2025. Eh, Queria saber um pouquinho de que maneira vocês têm comemorado, como vocês têm celebrado. Já fizeram algum evento? Vão fazer algum evento? Ou isso ao longo do ano vocês têm fazendo atividades especiais, alguma programação, enfim. De que maneira vocês têm comemorado esses 50 anos agora em 2025? Nós tiramos esse ano para fazer todos os eventos já comemorando os 50 anos. Primeiro nós fizemos um lançamento de um livro, né, editamos um livro que conta toda a história da cooperativa nesses 50 anos. E agora, por último, nós fizemos também um show de drones aqui, com inteligência artificial, mostrando o início da cooperativa e a real atualidade de hoje. E vamos, durante esse ano, fazer vários eventos. Vamos inaugurar mais uma loja esse ano, fizemos ampliação de mais 2 lojas, vamos fazer uns eventos destinado a funcionários, porque não dá para fazer um evento só, porque hoje nós estamos com mais de quase 4.000 funcionários, então, você tem que fazer vários eventos para contemplar todos. Vamos fazer uns 4 eventos ainda destinado a funcionários, né, e também a cooperado. Vai ser o ano todo de festa. Por falar em festa, presidente, tem um evento que vocês preparam aí, né, ao longo do ano, que é a Tecnoshow.
É um evento que para literalmente a cidade, fica absolutamente lotada, os hotéis ficam absolutamente lotados aí, precisa de reserva. Quem quer ir pro ano que vem já tem que procurar reserva agora, porque de fato os leitos ficam absolutamente lotados nas pousadas, nos hotéis, inclusive nas residências, enfim. É um evento que de fato movimenta. Queria saber, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho, apresentasse para quem está em casa e não teve a oportunidade ainda de conhecer a feira, qual é a proposta dela? O que vocês apresentam lá? Qual é a dimensão dessa feira e da importância dela para a região? A Tecnoshow é uma feira de tecnologia, uma feira de negócio. Eh, Ela é aberta às 8 horas da manhã e fecha às 6 horas, exclusivamente para palestras, tecnologias, e negócios. Não tem show, não tem bebida. Então, esse ano nós tivemos 690 expositores, foi a maior feira que nós já fizemos. Teve uma comercialização de mais de 10 bilhões. Então a empresa fica querendo entrar aqui na feira e a gente não está tendo mais espaço. Até porque a gente não quer que venha uma empresa que não tenha representante aqui na região, porque depois ele compra uma máquina, vai embora e se precisar de uma peça, é a cooperativa que tem que correr atrás. Então, a gente hoje seleciona, também quem vai expor aqui, né. É uma feira de tecnologia, apresentamos lá mais de 100 palestras durante os 5 dias, e negócio, né, na área da loja nossa de insumos, a gente vende nos 5 dias, em torno de 40% é feito nos 5 dias. Então, o cooperado já sabe que a feira vai ser o melhor momento para ele comercializar, tanto para ele comprar seus produtos, como fazer um contrato futuro, fazer uma negociação futura, fazer uma troca, né, é o melhor momento. E a gente, a cada ano, vem tentando melhorar, trazendo inovação de tecnologia, para melhor produção. O produtor, ele tem que preocupar com produzir. A comercialização é difícil. A gente não manda na comercialização, mas na tecnologia, na produção, a gente precisa de cuidar do custo, né, para conseguir. Porque hoje o juro está muito alto, dependendo da atividade, às vezes não paga o investimento, né. Uhum. Pois é, Tecnoshow é um momento de passar tecnologia para o cooperado. presidente, e com tudo isso que vocês já conseguiram construir durante 5 décadas de história, quais são os planos agora daqui para frente? Os planos da Comigo aí para os próximos 10, 20 anos? Vocês têm meta de expansão, de colocar aí novos serviços à disposição dos cooperados, parcerias estratégicas, enfim. Como o senhor enxerga, como o senhor pretende ver a Comigo daqui a 10, 20 anos? Nós temos um planejamento e a gente segue esse planejamento. Ele é feito para 5 anos e a gente, a cada ano, você vai avaliando o que precisa de mudar, até porque a economia, né, tem hora que te pega aí desprevenido. Mas a gente fica tentando manter a estrutura que a gente tem muito bem organizada, para não sucatear, né. Nós temos armazém aí que já tem 50 anos, mas está tudo automatizado hoje. Estamos construindo uma loja por ano. Dependendo do município, da pujança do município, o cooperado vai indo para lá e a gente vai indo atrás e abre uma loja para depois ir com um armazém. Então,
Esse ano nós estamos construindo mais 3 armazéns. Estamos construindo uma nova esmagadora lá em Palmeiras, que é o maior investimento da cooperativa até hoje. Isso é por volta de 1.300 bilhão, 1.400 bilhão vai ficar. E com isso nós vamos dobrar o faturamento da cooperativa, dobrar o esmagamento. Então uma coisa vai puxando a outra, você vai crescendo, você precisa de aumentar o misturador de adubo, você precisa de aumentar os armazéns, você precisa de aumentar as lojas, e vamos atendendo o cooperado naquilo que ele vai solicitando. Precisa mais de adubo, vamos melhorar precisa mais de armazém, vamos construir armazém lá na região dele. É esse o planejamento que nós temos aí, e vamos seguindo, e dependendo das necessidades a gente vai adaptando. Presidente, eu tenho só mais um minutinho aqui com o senhor, então quero deixar esse espaço reservado para o senhor deixar uma mensagem final aí para os colaboradores, para os cooperados, para a comunidade que ajudou a construir essa história. Deixar esse último minuto aí para o senhor deixar uma mensagem de agradecimento e também de felicitações aí, né, para todo mundo que está envolvido nessa história. A Comigo é um exemplo que vem de nós mesmos. Nós é que conseguimos a moldar ela nas necessidades aqui da região. E o meu sentimento é de agradecimento para quem já veio até aqui, nesses 50 anos, conclamar os novos cooperados, os novos dirigentes, os filhos de cooperados, que dê continuidade disso. A cooperativa precisa de estar presente. As pessoas passam, mas a estrutura tem que ficar. Ela é muito importante para a região. Quando você vai para um município, ele se transforma a realidade da região, né? Então, eu conclamo que essas pessoas futuras, que tenham a mesma garra, a mesma honestidade que tiveram esses que conduziram a cooperativa até o presente momento. Esse é meu anseio, meu desejo. Muito bem, presidente. Quero agradecer demais, viu, a gentileza de ter participado com a gente, parabenizá-lo pelo trabalho, parabenizar aí comigo por toda essa história de ajuda para o desenvolvimento do agronegócio na região. E saiba que o canal está sempre aberto para a gente voltar a conversar aqui em novas oportunidades. Presidente, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, eu. Agora, eu quero agradecer a você em casa pela companhia, pelo carinho da sua audiência e dizer que a gente volta aqui a se encontrar ao longo da programação. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau.